Boa tarde, gente. Dando aí continuidade na sequência mesmo de conteúdos, a gente vai ver um período que é muito importante para a literatura brasileira, que é o período do pré-modernismo. Só para relembrar alguns pequenos conceitos antes de chegar ao pré-modernismo, no mesmo período em que acontece o pré-modernismo no Brasil e uma série de outras revoltas com relação à República Velha, nós vamos ter as vanguardas europeias acontecendo basicamente nos outros continentes, quase que em concomitância. O pré-modernismo começa em 1902 e a primeira vanguarda europeia começa em 1904. Lembrando que elas são importantes quando a gente fala da Semana de Arte Moderna, não exatamente do pré-modernismo, mas a gente tem, na verdade, alguns autores que vão fazer uso principalmente da vanguarda expressionista, como Anita Malfatti, como Lázaro Segall e alguns outros estudiosos que aparecerão mesmo lá pelos idos de 1922, depois da Semana de Arte Moderna em si. Vamos lá. O que é o pré-modernismo? O pré-modernismo é a fase de transição que ocorre entre o período anterior, que seria o parnasianismo, e o período subsequente, que é a Semana de Arte Moderna de 22. É o período que dura mais ou menos 20 anos e começa lá em 1902, 1903 e termina exatamente durante a exibição da Semana de Arte Moderna de 1922. Não é exatamente um período literário porque nós começamos a prever características da Semana de Arte Moderna e do modernismo na sua primeira fase, propriamente dito, e a gente também tem um poeta muito importante que é o Augusto dos Anjos, que ao invés de estabelecer critérios, ele simplesmente retoma critérios anteriores, características anteriores de outras tantas escolas literárias e ele vai prever algumas características do modernismo. Como existe essa inserção e essa retomada de diversos elementos de outras escolas literárias, nós não chamamos o pré-modernismo de período literário, e sim de fase de transição. Contexto histórico pertencente à Europa e pertencente ao Brasil durante esse período de pré-modernismo. Na Europa a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, que será fator histórico preponderante para o nascimento de uma vanguarda europeia, que é o dadaísmo. Nós temos a Revolução Russa em 1917 e a gente vai ter as vanguardas europeias propriamente dita, que começam em 1904 e terminam muito tempo depois, lá pelos idos de 1926, 1924, ou seja, um pouco período de tempo depois da Semana de Arte Moderna. No Brasil nós temos feitos históricos que são importantes quando a gente fala desse pré-modernismo. Nós estamos na República Velha. O que acontece nesse período, que é um período de relativa instabilidade? Nós temos a República da Espada, nós vamos ter a República das Oligarquias e a política do café com leite. Nós teremos uma industrialização bastante incipiente, lembrando que lá pelos idos, depois de 1920 até 1930, nós vamos ter uma política de imigração subsidiada pelo governo de São Paulo, que vai ser muito importante para a construção dessa industrialização e basicamente do centro econômico, político, social e cultural que é São Paulo. Nós temos a Revolta da Vacina em 1904, a campanha de Canudos, que começa em 1896, a Guerra do Contestado, que é na região sul, a Revolta da Chibata e a Revolta dos 18 do Forte, que é uma das primeiras revoltas do período tenentista, que começa em 1920. Lembrando que os antecedentes da Semana de Arte Moderna são muito importantes, eles acontecem também dentro deste período, para que a gente possa entender por que fins a literatura tem as características que tem nesses determinados períodos. É necessário que a gente compreenda os contextos históricos, que é uma frase que eu venho repetindo diversas vezes e que sem ela a gente não consegue entender definitivamente como é que tudo funciona. Sem história não há literatura, então sem entender o contexto histórico não há como nós compreendermos todos os fatores literários e as características que floresceram durante um determinado período de tempo. Antecedente da Semana da Arte Moderna de 1922, ou seja, todos os fatos históricos e literários que culminam nesse evento, que vai ser um dos eventos mais importantes do início do século XX. 1911, a gente tem a fundação
do Pirralho, que é um jornal, que vai ser um jornal vanguardista, cujo dono é o Oswald de Andrade. Lembrando que esse nome do Oswald de Andrade aparecerá diversas vezes, tanto nas vanguardas europeias, quanto nas fases do modernismo brasileiro. 1912, este bendito Oswald de Andrade vai à Itália e volta, né, em 1912 com o Manifesto Futurista do Filippo Marinetti. A vanguarda do futurismo ela começa em 1909, eles tornam-se muito amigos e muito íntimos, só que os modernistas deixam de aderir ao futurismo porque o Filippo Marinetti passa a aderir também ao fascismo italiano, então por esse fim eles deixam algumas características futuristas de lado, como a agressividade, como a destruição do passado, e passam a reformular essas características. 1913, a gente vai ter a primeira mostra de arte não acadêmica do Brasil, que não vai ter tanto sucesso, porque ainda as prerrogativas de arte eram muito acadêmicas, muito baseadas ainda na antiguidade clássica, e assim, as mudanças, né, mentais, psicológicas, sociais começarão a aparecer depois. 1914, a gente vai ter a primeira exposição da Anita Malfatti, que vai ser uma exposição de expressionismo alemão, né, já que ela estava adepta a esse tipo de esfera artística, esse tipo de vanguarda. 1915, ela vai aos Estados Unidos, né, e encontra-se com outros tipos de pintores da esfera cubista, como Picasso e alguns outros. 1917, que é o ano mais importante, nós temos uma série de publicações que são e que denotam as características já desse porvir da Semana da Arte Moderna, que prevêem a maioria dessas características como destruição da forma acadêmica, né, a quebra de paradigmas, a desconstrução de pensamentos poéticos. Nós vamos ter a incipiência de um antilirismo bastante efervescente nesse período, que vai enraizar-se com o tempo, né? E além disso, que é um dos fatos mais importantes desse ano de 1917, é a segunda mostra de arte expressionista da Anita Malfatti, que vai ser muito mal vista por um autor que nós veremos daqui a pouco, que é o Monteiro Lobato, que basicamente todos nós conhecemos por ser escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nesse mesmo ano de 1917, quando ele publica um artigo no jornal chamado de Paranoia ou Mistificação, ele descreve e ele malda, basicamente, ele começa a tecer comentários muito ruins acerca da esfera vanguardista que a Anita Malfatti resolve trazer para si, que era o expressionismo que tinha nascido na Alemanha em 1907. O que acontece? Ele diz que aquilo é apenas uma deformação mental, e que, além disso, as vanguardas europeias nada mais eram do que pequenas modinhas que mudariam e que arrefeceriam com o passar do tempo. O que, na verdade, a gente vê que, posterior a esse 1917, a gente tem uma efervescência enorme da maioria das vanguardas, já que a Semana de Arte Moderna basicamente tem essa veia vanguardista proveniente da Europa e que é enraizada, moldada aos critérios brasileiros e que promove basicamente o surgimento da Semana da Arte Moderna como um dos principais eventos da literatura brasileira. Principais características do nosso período pré-modernista: investigação e denúncia social de todas as mazelas, né? Aproximação da obra literária ao contexto histórico. Lembrando que nós teremos algumas obras literárias, como Os Sertões, que será uma obra muito importante para essa veia histórica do Brasil, né? Marginalização dos personagens principais, o que era uma característica ainda não vista pela maioria das pessoas. Lembrando que os romances começam a ser produzidos no final do século XIX, no período do romantismo, e quando nós chegamos ao pré-modernismo, nós continuamos construindo novelas e romances, só que numa vertente diferente. Se o alvo do romantismo era a burguesia e tudo era feito para a burguesia, no pré-modernismo isso muda completamente de figura. A gente deixa de retratar a burguesia como o elemento prioritário de todos os escritos e a gente passa a tratar de pessoas que não são vistas nem pelo governo, que dirá pela literatura. Então nós passamos a falar do caboclo,
né, do interiorano, principalmente do interior do estado de São Paulo. Nós passamos a falar dos sertanejos, né, de todos os homens que nascem no semiárido e que vivem na região Nordeste. Nós passamos a falar em alguns pontos de algumas literaturas dos amazônidas, dos nortistas, o que era muito incomum. Lembrando que a gente só vai ter um escritor nortista a partir do naturalismo, que é o Inglês de Souza. A gente também vai falar dos jagunços, né, ou seja, daqueles sertanejos mais raízes, de certa forma. Então, toda essa colocação de figuras mais marginalizadas como personagens principais será um advento, será uma característica nova da literatura brasileira, o que é de suma importância para essa desconstrução de paradigmas muito acadêmicos. Linguagem informal em oposição à língua formal do arcadismo. Essa era uma característica extremamente importante, porque com os academicismos mais burgueses, com os academicismos mais românticos, a prioridade pela língua formal, pela norma culta, era muito mais importante do que exatamente o conteúdo do texto. Né? Isso é uma característica própria do parnasianismo. No pré-modernismo, a gente já tem a inversão desse valor também. Ao invés de ter uma linguística muito sóbria, muito formal, muito perfeita, pautada na gramática normativa, que era segregatória, né? A gente vai ter essa proximidade com a informalidade, de um dialeto mais suburbano, de um dialeto das classes menos favorecidas, justamente para levar a literatura a essas pessoas. Lembrando que a burguesia já deixou de ser o foco há um certo tempo e a gente está pensando em colocar outros elementos como parte principal da escrita romântica, né, da escrita de prosa. Sincretismo estético de escolas literárias como o realismo e o simbolismo, daí essa é uma característica muito própria do Augusto dos Anjos, mas ele também está inserido aí nesse período pré-modernista. Regionalismo, ou seja, a valorização de toda a cultura mais popular, daí nós vamos ter os sertões com uma descrição muito minuciosa da terra, do homem, da luta. A gente também vai ter uma descrição muito minuciosa do subúrbio do Rio de Janeiro, em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e a utilização de verbos na forma simples ao escrever, ou seja, aquilo que era muito próximo da língua falada. Então, essa transformação da gramática normativa para aquilo que pode e é dito por todas as pessoas, ou seja, a língua comum a todos, foi uma das características previstas pelos modernistas, ou seja, transformar a literatura não mais num patamar elevado, segregatório, em que a gente exclui todas as pessoas, mas que, na verdade, nós deveríamos unir todas elas, já que nós falamos todos a mesma língua e nós passamos por todas as mesmas dificuldades. Principais autores da prosa pré-modernista. O primeiro é o Euclides da Cunha, que vocês estão vendo aqui no cantinho. Ele vai ser jornalista, ele é ensaísta, ele também vai cobrir a campanha de Canudos, ele é um dos jornalistas que será enviado, né, pelo jornal em que trabalhava, a campanha de Canudos. Ele vai cobrir todo o período da guerra. O que vai acontecer e como Euclides da Cunha trata cada um desses elementos? Ele divide, né, o livro Os Sertões em 3 partes distintas, que são a terra, o homem e a luta, e ele faz descrições muito minuciosas. Já tem uma veia literária, ou seja, a escolha das palavras já tem assim uma prerrogativa mais literária, um tanto dramática, mas ainda assim a historiografia prevalece como um ensaio quase acadêmico, ou seja, a descrição muito minuciosa dos detalhes que a gente vai ver em alguns trechos aqui. A terra. Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas, contrastando com a desolação do ano anterior. O que é muito interessante é que quando ele descreve cada uma dessas partes em períodos diferentes do livro, ele tenta fazer o máximo de referências possível para fazer com que todas as pessoas entendam, já que quem mora em São Paulo não tinha contato com quem morava no Nordeste e por aí vai. A parte mais importante desse relato, dessa descrição da terra, é esta parte do fim. O sertão é um vale fértil, é um pomar vastíssimo, sem dono. Ou seja, o que ele quer dizer com o sem dono? É que não é que os sertanejos não morassem lá ou não fossem donos daquela terra e não sobrevivessem dela, mas que de fato ela não era olhada por absolutamente ninguém, né? Então tem uma característica muito importante, que é uma frase basicamente que nós achamos nos livros de literatura, que diz
que os brasileiros, principalmente os sertanejos, os nordestinos que lutaram na campanha de Canudos, eles só conheceram o governo na hora da morte. E, aliás, eles foram mortos pelo próprio governo, né? Descrição do homem. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, no entanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. É desgracioso, desengonçado e torto. Ele é um Hércules Quasímodo. O que são duas características muito importantes. Por quê? Ele é quasímodo porque ele é feio, torto e desgracioso e desengonçado, né? Ou seja, ele tem uma aparência que não é muito formosa. E ele é Hércules justamente porque no dia da batalha, em todos os reveses, como o próprio Euclides da Cunha diz, no revés ele se transfigura num titã acobreado e potente. Ou seja, ele luta e ele trava as batalhas com toda a força que ele tem. Uma característica também importante dessa descrição do homem é que o Euclides da Cunha define o sertanejo como uma sub-raça, ou seja, o sertanejo e somente o sertanejo poderia viver naquele espaço, ou seja, os mestiços neurastênicos do litoral eles não seriam capazes de sobreviver ao calor e às agruras do semiárido nordestino, né? E a luta, que essa é uma parte muito importante, já que ele faz descrições muito minuciosas, principalmente dos espólios de guerra e principalmente das batalhas travadas e o fim, ou seja, de como Canudos cai, como Belo Monte, né, se curva diante do governo brasileiro. Concluídas as pesquisas nos arredores e recolhidas as armas e munições de guerra, os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam esparsos em vários pontos. Decapitaram-nos, queimaram os corpos, alinharam depois nas duas bordas da estrada as cabeças regularmente espaçadas, fronteando-se faces volvidas para o caminho. Por cima, nos arbustos marginais mais altos, dependuraram os restos de fardas, calças e dolmas multicores, selins, cinturões, capes de listras rubras, capotes, mantas, cantis e mochilas. Ou seja, nós nos deparamos com uma guerra que é extremamente sanguinária, extremamente excludente, em que o governo, literalmente, ele só tem noção e só faz-se ver, faz-se conhecer por pessoas mais necessitadas, literalmente na hora da morte, que é uma hora muito mais difícil, muito mais complicada. E ao publicar Os Sertões, Euclides da Cunha, ele simplesmente demove todas as opiniões que surgiam a partir daquele período, de que o governo tinha feito bem, de que era necessário enviar os exércitos. Quando Euclides da Cunha publica Os Sertões, as pessoas acabam tendo uma visão completamente distoante e passam a achar que o governo não mais foi benéfico, e sim extremamente maléfico a todas aquelas pessoas. Próximo autor é o Graça Aranha, que vai escrever Canaã, que é uma metáfora, né, da situação bíblica da Terra Prometida. E Canaã, para o Graça Aranha, na verdade, é uma visão dualista da imigração, que neste caso é a imigração alemã, né? Graça Aranha escreve Canaã com dois personagens principais, que são dois alemães, o Milkau e o Lenz. O Milkau é um homem esperançoso, que acha sim que Canaã existe, que ela está lá no estado de Minas Gerais, próximo de Belo Horizonte. No caso do Lenz, ele é justamente o oposto. Ele é aquele homem, aquele alemão que acredita na supremacia ariana, que ele acredita que a etnia alemã, ou que no caso a nacionalidade alemã, ela é superior sim à maioria das outras nacionalidades, que eles são mais importantes e que na verdade o Brasil não era tudo isso que o Milkau achava, né? E são características importantes porque nesse período de 1900 e pouquinho, né, antes de 1920, nós vamos começar a ter alguns vestígios de imigração. A gente sabe que os japoneses e os italianos chegaram com muito mais frequência e ficaram aqui por mais tempo, principalmente nas lavouras de café. Já os portugueses e os alemães chegaram para o período de mais industrialização. Daí a gente tem uma série de adventos de indústrias, pequenas padarias, pequenas lojas, pequenos restaurantes, que começam a surgir após essa imigração. Trecho de Canaã.
Vendo assim na miseranda realidade, ele disse, aí nesse caso é o Milkau, que refere-se a Maria, que é no caso o par romântico dele, com o qual ele foge e eles vão cavalgando por léguas e léguas para tentar encontrar Canaã, que seria um espaço geográfico, uma terra propriamente dita. Não te canses em vão, não corras, é inútil. A terra da promissão que eu ia te mostrar e que também ansioso buscava, não a vejo mais. Ainda não despontou a vida. Paremos aqui e esperemos que ela venha vindo no sangue das gerações redimidas. Não desesperes, sejamos fiéis à doce ilusão da miragem. Aquele que vive o ideal contrai o empréstimo com a eternidade. Essa é uma frase muito importante e é um trecho muito importante de Canaã, porque como eles correm e cavalgam léguas e léguas, né, e eles não chegam a lugar nenhum, ou seja, eles correm por todos os campos, por todos os vales e simplesmente não chegam a Canaã, o Milkau começa a ficar desesperançado, né? Ele começa a sentir-se muito triste, muito angustiado. Quando eles resolvem parar, é que ele tem um momento de epifania, que é aquele insight, né? É aquele momento em que ele descobre a solução dos problemas quase que naturalmente. Ele diz, olha, não é assim que vai funcionar. Nós podemos fazer a Canaã ao invés de procurar a Canaã, né? E a Maria, como par romântico dele, e ele diz isso para acalentar, né, já que ela estava desesperada e angustiada, ele faz isso para acalentar a Maria, justamente dizendo, olha, nós não precisamos correr atrás da Canaã, nós podemos fazer a Canaã. Ou seja, a Canaã será onde nós estivermos, onde nós fincarmos as nossas raízes. O que é uma característica muito interessante, já que basicamente nos porvires da imigração aconteceria basicamente da mesma maneira. Monteiro Lobato, a gente viu lá nos antecedentes da Semana da Arte Moderna que o Monteiro Lobato foi um grande escritor, foi um grande cronista, um grande jornalista, publica Paranoia ou Mistificação em contraposição à exposição da Anita Malfatti, de expressionismo alemão, mas ele também vai ser um grande escritor e um dos primeiros ambientalistas da nação brasileira. Ele luta pelo petróleo, né? Ele diz que o petróleo necessita ficar no Brasil, que isso geraria renda e economia para a nação brasileira, e ele é adepto da sustentabilidade. Ele não era a favor de algumas técnicas de subsistência e de agricultura familiar, como é o caso da coivara, que é a queimada de partes do território para a produção de determinadas monoculturas. O que vai acontecer pensando nesse viés de sustentabilidade dessa agricultura familiar? Ele vai escrever uma quantidade relativa de contos chamadas O Urupês. O urupê é um vermezinho que dá na terra e impossibilita que as lavouras e que as plantações cresçam como devam. O que é o urupê na linguagem do Monteiro Lobato? O urupê é o verme da terra, e esse verme da terra é o caboclo, é o interiorano, que não tem técnicas adequadas, que não tem técnica de agricultura familiar, que não conhece a sustentabilidade e dessa forma ele não produz, não faz a sua produção da maneira adequada. Então, quando Monteiro Lobato escreve o Urupês, ele quer conscientizar de que se houvesse educação, se houvesse investimento para essas pessoas do interior, todas elas teriam uma vida diferente. Uma outra característica que é muito engraçada é o nome do personagem principal, que seria o Urupês, que é Jeca Tatu. O Jeca Tatu é um dos grandes personagens e é utilizado até hoje como forma de conscientização de uma série de fenômenos, né? Então, o Jeca Tatu, ele é um personagem importante, construído pelo Monteiro Lobato, que tem uma característica singular, que é uma extensa, vasta e profunda crônica preguiça, né, que ele descreve assim na primeira edição do Urupês. Lá pelo prefácio da quarta ou quinta edição, ele pede desculpas ao público por ter retratado o Jeca Tatu como um cara extremamente preguiçoso, porque na verdade ele não era preguiçoso, ele tinha vermes, né? E esse problema das vermes ou da verminose do Jeca Tatu era pela falta de investimento em saneamento básico naquela região pelo governo federal. Olha lá, aqui a gente tem um trecho que é muito importante, que é o trecho de alguns contos do Urupês, logo do início, que é quando ele define o Jeca Tatu, né? Que o Jeca Tatu é um pobre caboclo que vivia no mato, numa casinha de sapê. Outra característica dele é
Jeca Tatu passava os dias de cócoras, pitando enormes cigarrões de palha, sem ânimo de fazer coisa nenhuma. O que era uma característica do Jeca Tatu. Só que, pelos adjetivos que o Monteiro Lobato usa e pela maneira com a qual ele escreve, ele nos dá a entender que o Jeca Tatu simplesmente morre de preguiça. Quando, na verdade, o Jeca Tatu, ele não é assim, ele está assim. Ou seja, o Jeca Tatu, ele está daquela maneira, ele está com preguiça, mas não é uma preguiça comum, não é só a falta de ânimo natural de todo ser humano, ela é uma falta de ânimo ocasionada principalmente pelas verminoses, né? Então, as verminoses que o Jeca Tatu dispõe, ou seja, do zoológico que ele tem da pior espécie dentro das tripas, como o próprio Monteiro Lobato, né, ao escrever o prefácio da da quinta edição, ele retoma, é justamente porque o governo, né, nesse caso, ele não volta as atenções para as políticas públicas, principalmente de saneamento básico, para as cidades do interior. Né? Daí ele está falando do estado de São Paulo, mas a gente sabe que nesse mesmo período todas as cidades de todas as regiões sofriam basicamente do mesmo mal. Lima Barreto. O Lima Barreto é um autor importantíssimo da nossa literatura. Ele escreve O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que, segundo alguns estudiosos, alguns literatos, ele pode ser comparado, né, de maneira teórica a Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, por algumas características peculiares. O pensamento utópico, o desejo, o anseio de transformar todo mundo e toda a sociedade num lugar muito melhor, que nesse caso era um desejo do Dom Quixote, mas também era o desejo do Policarpo Quaresma em relação à própria nação. Policarpo Quaresma é um personagem que vai ser quixotescamente lembrado por todas as falhas que cometeu, não só com relação à política, não só com a tentativa frustrada de tornar o Tupi-Guarani a língua oficial, sabendo-se que o português já tinha se estabelecido durante muito tempo e já estava plenamente estabelecido no Brasil, mas também de tentar mudar a agricultura. Então, todas as tentativas que ele faz para tentar revolucionar o Brasil e transformá-lo para um Brasil cada vez mais brasileiro são todas falhas. O trecho mais importante e o mais épico da literatura do Triste Fim de Policarpo Quaresma é o último parágrafo, que é esse pequeno trechinho bem aqui. Mas como é que ele, tão sereno, tão lúcido, empregara a sua vida, gastara seu tempo, envelhecer atrás de tal quimera? Como é que não viu nitidamente a realidade, não a pressentiu logo e se deixou enganar por um falaz ídolo, absorver-se nele, dar-se em holocausto toda a sua existência? Foi o seu isolamento, o seu esquecimento de si mesmo, e assim que ia para a cova, sem deixar um traço seu, sem um filho, sem um amor, sem um beijo mais quente, sem nenhum mesmo e nem sequer uma asneira. Que é uma característica do Policarpo Quaresma no momento em que ele vai ao paredão de fuzilamento, já que ele se opôs, né, ao presidente da época, que era o Floriano Peixoto. Então, assim, ele trata da figura do presidente de uma maneira bastante caricata, né? Ele diz que o Floriano Peixoto governa o Brasil como se governasse a própria casa, né? Ele tratava com um pendor patriarcal, que era justamente, olha, o menino fez uma coisa errada, dá umas palmadas e castiga. A mesma coisa o próprio Floriano Peixoto fazia com a nação, com a sociedade brasileira por completo, né? Então, o Lima Barreto, ao escrever Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele faz essas pequenas saliências, né? Ele começa a enveredar nessas pequenas reentrâncias que a maioria das pessoas não observava ou que se observava não dava tanta atenção. Lembrando que a literatura já está enraizada no Brasil desde o período romântico, né? A maioria das pessoas leem as literaturas brasileiras porque estas são veiculadas nos jornais, o que era a circulação mais fácil daquele período. Então, portanto, era mais fácil de publicar, era mais fácil de todas as pessoas verem. Principais autores da poesia, e nesse caso nós só temos um, que é o Augusto dos Anjos. Característica do Augusto dos Anjos para a poesia pré-modernista: retomada de alguns elementos do romantismo, como o individualismo, o subjetivismo, a angústia, a solidão, muito próximas da segunda geração romântica. Do realismo, o niilismo,
o fato de que todas as instituições sociais e os dogmas morais, sociais e culturais não equivalem de absolutamente nada. Do parnasianismo. O Augusto dos Anjos tinha uma métrica e uma rima quase perfeitas, ou seja, ele tinha primor em escrever tudo de acordo com as regras acadêmicas da literatura. Então é por isso que não dá para dizer que o pré-modernismo, na verdade, é um período literário só pelas desconstruções da prosa, já que na poesia o Augusto dos Anjos ele retoma características diferentes. Ele prevê algumas, mas ele faz uma boa parte de retomadas. Do simbolismo, a metafísica, o existencialismo e a solidão. E a antecipação das características modernistas, o cotidiano, a linguagem mais próxima do coloquial, de fácil entendimento, que não é uma característica parnasiana, né? E a renovação estética. Mas lembrando que essa renovação estética se dá apenas no plano da linguagem. Quando a gente pensa na forma que essa poesia vai ter, o próprio Augusto dos Anjos prefere os sonetos. Daí ele tem uma retomada totalmente parnasiana. Nosso Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, ele vai ser um poeta, ele só tem um livro publicado que chama-se Eu, com 58 poemas. Dentre eles, os mais conhecidos são O Morcego e Psicologia de um Vencido, né, que são os mais comuns, de onde esses recaem basicamente em todas as provas de concurso. Como é que cai no Enem? De que forma o próprio Augusto dos Anjos cai como análise? Vamos lá, aqui a gente tem, como vocês podem ver, Psicologia de um Vencido, essa é uma questão do Enem de 2014, e o comando diz o seguinte: a poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernista, com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como: a alternativa correta seria a letra D de dado, a manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo, que é o fato de ser um soneto, né, que é próprio do parnasianismo, já que autores parnasianos primam pela manutenção de todas as regras acadêmicas de literatura, e fazer sonetos em redondilho maior ou em redondilho menor, ou em versos decassílabos, já era próprio deles, né? E do simbolismo, que nesse caso seria a ideia da consciência, da transcendência, que é muito própria da Psicologia de um Vencido, do próprio poema, já que ele trata mesmo dessa ideia de morte, de vida, de decrepitude moral, de apodrecimento do corpo, mas também apodrecimento da alma e por aí vai. Do simbolismo dimensionada pela inovação na expressividade poética e no desconcerto existencial. Com relação às questões sobre prosa pré-modernista, ou seja, sobre todos os autores que nós vimos anteriormente, são mais fáceis de encontrar, embora elas também caiam em pouquíssima quantidade. Gente, é isto, é a nossa pequena revisão sobre pré-modernismo. Muito obrigado, um ótimo estudo para vocês, até a próxima.